A gente começa o primeiro Band News em alta frequência deste ano de 2022, colocando aqui à mesa as casas dos nossos ouvintes, você do outro lado do rádio, um assunto muito importante. A gente vai tentar, como a gente diz no popular, botar a bola no chão. A gente vai conversar a partir de agora com a Margarete Dalcomo, que é pneumologista da Fiocruz. Doutora, muito obrigado por atender a Band News FM bem no comecinho do ano. Um excelente 2022 para a senhora, para todos os próximos aí, para o pessoal da Fiocruz. Eu queria começar já te fazendo a seguinte pergunta. O que a comunidade médica sabe de concreto, com base nos estudos, obviamente, até agora, sobre a variante Ômicron? Bom, boa tarde, um bom ano para todos, é meu desejo, um bom trabalho. O que nós sabemos é muita coisa, né? O conhecimento é muito dinâmico sobre as novas variantes virais. Nós sabemos que o SARS-CoV-2 é um vírus que guarda uma capacidade de mutação bastante considerável. Já houve as chamadas variantes de preocupação, que nós já conhecemos, a alfa, gama, beta e a delta, que ficou dominante no mundo todo, e agora a variante Ômicron, que é uma variante que guarda um número de mutações muito grande, né? Inclusive mais de 30 apenas na proteína S, que é a spike, que é aquela que faz com que o vírus se acople à célula humana, e mais de 2 dezenas de variações na sua composição genética, o que dá à variante Ômicron quase uma característica de um vírus novo, né? Porque ela é muito diferente das demais. O que, por outro lado, também assegura ela numa questão de contaminação muito grande. Ela tem uma enorme capacidade de disseminação, ela tem aquele conceito que vocês já nos ouviram falar muitas vezes do R0, né, que é a taxa de transmissibilidade. Ela tem muito alta, acima de 5, o que significa que 100 pessoas podem contaminar muito mais do que 5 outras pessoas, 5 vezes mais pessoas, né? Isso assegura com que a cepa Ômicron apareça no mundo no momento em que há um percentual muito grande de população, sobretudo entre nós no Brasil, vacinadas. Então, embora ela não respeite vacinados, ela tem uma capacidade de causar doença grave muito menor do que as cepas anteriores. Então, ela é uma cepa mais transmissível, muito menos letal. Na verdade, não há letalidade relacionada a ela e certamente causadora de muitos casos, porém sem gravidade. Então, nós estamos nesse momento tratando muita gente, né? Eu tenho mais de uma dezena de pessoas que ficaram doentes agora na virada do ano e que já me avisaram, todas testando positivos. Tem um problema logístico, que é gente que viajou e que não consegue voltar porque os testes testam positivo, né? Então não pode pegar avião, e a gente vai ter seguramente muito mais casos ao longo dessa semana. E, doutora Margarete, a senhora falava dessa gravidade menor, né, dos casos. A gente falou aqui no fim de semana de alguns estudos que mostravam que essa variante, ela afeta mais as vias respiratórias superiores, né, nariz, garganta, traqueia, e afeta menos os pulmões. Essa gravidade menor pode ter a ver com isso? Sim, certamente, porque lembrem-se vocês que a cepa original, a cepa Wuhan, né, que nasceu no início, na virada de 2019 para 2020, ela era uma cepa que tinha uma característica de causar não apenas pneumonia, como muita doença da microcirculação do corpo, né? Então, muita trombose, muita embolia. Então, muitas pessoas internavam até com uma pneumonia razoavelmente não grave, digamos, e acabava morrendo de trombose generalizada, etc. As cepas que se seguiram mantiveram algumas características de comprometer o aparelho respiratório, que nós chamamos inferior, né, ou seja, os pulmões, e essa cepa não, ela guarda características muito peculiares de ficar, né, uma grande concentração de vírus nas vias aéreas superiores, né, então por isso os testes dão muito positivos, com uma carga viral alta, inclusive, porém elas não costumam se disseminar, não tem causado pneumonia. Nós não temos internado pacientes, mesmo mais idosos, que testam positivos até o momento, pelo menos, com quadros de pneumonia grave, completamente diferente das cepas anteriores, felizmente. Então, isso é uma característica do vírus.
Doutora, quando apareceu essa variante, né, nos assustou bastante, por motivos óbvios, ainda nos assusta, ainda recomendamos e ainda é recomendado, a senhora pode me corrigir, fique à vontade, por favor, que as pessoas continuem se vacinando, tomem as doses extras, evitem aglomerações, continuem usando máscaras, etc e tal. Agora, dá para a gente tirar algo de positivo com relação a esses estudos, de que é uma variante, é uma cepa que se alastra de forma muito rápida, que tem menos poder destrutivo, digamos assim, ou letal, digamos assim. Isso significa, eu estou lendo aqui uma pesquisa de 2 médicos israelenses que dizem que é muito provável que estejamos próximos de um estado pós-pandêmico, porque eles explicam que o fim da pandemia normalmente acontece quando surge uma variável muito contagiosa com poucos sintomas, como é o caso da Omicron. O que a gente pode tirar de tudo isso? O que eu quero dizer, eu quero ouvir uma notícia boa finalmente em 2 anos, doutora. Olha, eu até escrevi a minha coluna que sai no jornal o Globo amanhã sobre isso, sobre esse assunto, né? Se a Omicron será ou não o final um indício, né? Um começo do fim, né? É possível que sim, né? Porque a gente tem que entender, ao longo dos séculos, todas as viroses respiratórias que houve, né? Todas elas costumam terminar. Elas vão terminando, elas vão se estiolando, digamos assim, né? Vão diminuindo, vão aparecendo cepas menos letais, menos capazes de causar doença severa e mais ou menos como a cepa Ômicron, de grande disseminação, já pegando um número de suscetíveis menor, porque tem muita gente vacinado, então ela certamente, mesmo na África do Sul, onde o percentual de pessoas não vacinadas é muito grande, ela não tem feito, digamos, uma tragédia que eventualmente se esperaria, então ela está cumprindo um papel historicamente muito relacionado às viroses de transmissão respiratória. Então, é possível essa hipótese, né, de que a epidemia esteja começando a arrefecer a sua força pelo aparecimento de uma variante muito transmissível, porém menos mórbida, digamos assim, né? Mórbida no sentido da morbidade que ela é capaz de causar. Então é possível, eu acho que assim, eu olharia o ano de 2022 como um ano do controle pandêmico, sem dúvida, mas para tal nós precisaremos alcançar um percentual de população vacinada do qual nós ainda estamos longe. Embora o Brasil nesse momento tenha uma situação razoavelmente confortável, né, dado a crença e a adesão muito importante, culturalmente inserida na nossa população, que graças a Deus, a despeito de todas as notícias ruins e campanhas negacionistas, etc., a população sabe que vacinas são a grande solução para viroses dessa natureza, então nós estamos com um percentual de população bastante interessante vacinado. Eu creio que nós teremos muitos casos no Brasil, mas não creio que nós teremos pressão sobre o sistema de saúde, no sentido de precisar internar, não creio que nós venhamos a ter mortes, a não ser em situações de uma comorbidade prévia das pessoas, idade, obesidade, outros fatores. Por fim, doutora Margarete, nosso tempo já está apertado, mas não queria deixar de perguntar sobre a gripe. A gente vive uma epidemia de gripe agora também no Brasil. A gente falou, inclusive, sobre as investigações de casos de uma infecção dupla, né? O Rio de Janeiro investigando o caso de um jovem que pode ter se infectado com os 2 vírus simultaneamente, da Covid-19 e da gripe. E também casos no Ceará, confirmados pela Secretaria do Ceará. Enfim, a gente vem olhando para isso com cuidado. O vírus da gripe já é um vírus que a gente conhece, mas às vezes também tem variantes que escapam do nosso radar, como essa agora que não estava, inclusive, prevista na vacina. A gripe é uma epidemia que inspira cuidados semelhantes às da Covid-19? Olha, em primeiro lugar, eu acho que o fato de as secretarias não terem ainda recebido formalmente não quer dizer que não haja co-infecção. Certamente haverá muitas, né? Por quê? Pela resposta simples, né? Nós temos 2 epidemias concomitantes nesse momento no sudeste do Brasil, né? Rio de Janeiro, sobretudo. Muito vírus influenza, né? Um vírus influenza A, H3N2, enfim, é uma estirpe nova, viral,
né, que provavelmente estará inserida, essa especificamente, na vacina que será aplicada agora, esse ano, né, as vacinas são feitas anualmente para a gripe, nós vamos todos nos vacinar de novo agora no mês de abril, provavelmente, nas campanhas, e é perfeitamente plausível que nós tenhamos casos de co-infecção, quer de Covid-19, quer de vírus influenza. Por quê? A clínica, inclusive, é muito semelhante, né? A Covid-19, cepa Ômicron, dá casos de vias aéreas superiores, muita coriza, muita obstrução nasal, uma febrinha, um certo cansaço, é um sintoma igualzinho à gripe, então é muito semelhante. Por isso é que nós recomendamos fortemente que todo mundo seja testado, para que nós possamos fazer a diferença, calcular o número de dias de isolamento, né? Esse isolamento nunca deve ser menor do que 7 dias, e, eventualmente, fazer teste para ambas as situações sempre que for possível. Mas não há nenhuma surpresa em que nós encontremos casos de co-infecção, influenza, Covid-19, não. Doutora Margarete Dalcomo, pneumologista da Fiocruz, mais uma vez, muito obrigado e, mais uma vez, um excelente 2022 para todos nós. Para todos nós. Muito obrigada, uma boa tarde.